Olá, alunos da sexta série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei continuidade na alternativa G e essa daqui é a parte 2, ok? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. G. Como já estudamos, a entrevista é um gênero textual, tanto oral quanto escrito. Dependendo do meio de circulação, você acha que a entrevista de Nina apresentaria características diferentes se, ao invés de ser por e-mail, fosse uma gravação de áudio ou vídeo? Por quê? Resposta: sim, pois na oralidade as pessoas utilizam marcas comuns da oralidade como marcadores discursivos, bem como gestos e expressões faciais, dentre outros. 1. Caro estudante, você se lembra da entrevista espontânea que realizou com seu colega e que ele realizou também com você? Pois bem, vamos agora rememorar essa atividade a fim de que ela sirva de exemplo para a realização do planejamento de outro roteiro. Então, retome as anotações das informações que fez em seu caderno e preencha o quadro a seguir. Nele se apresenta o roteiro de uma entrevista. Então, basicamente, você irá colocar o título da entrevista, o nome do entrevistado, a apresentação da pessoa entrevistada, as informações profissionais, informações pessoais, informações profissionais, que resumam quem é essa pessoa. Também pode trazer foto dela, nome do entrevistador, texto formado pelas perguntas e respostas realizadas na entrevista, organizar essa parte de acordo com o turno de fala, identificando quem são o entrevistador e o entrevistado. Ok? 2. Agora que você sabe mais sobre o gênero textual entrevista, use seu conhecimento para praticar. Será a sua vez de realizar uma entrevista com 2 dos seus familiares ou pessoas próximas. Se não for possível gravar, escreva em seu caderno. Para tanto, é preciso planejar. Então, durante a aula, use o que aprendeu para construir o roteiro de entrevista como tema, a importância da internet para a sua vida profissional e pessoal, e elabora um texto de 3 a 5 perguntas. Nesse momento de planejamento, considere as seguintes etapas. Etapa 1. Quem será o entrevistado? O que eu devo considerar da vida profissional e pessoal deles para escolhê-los? Que informações usar na breve apresentação de quem são os entrevistados, dando o tema, o que é preciso estudar acerca desse tema para formar as questões, quais perguntas elaborar e qual título é apropriado. A linguagem pode ser formal ou informal, adequada durante a entrevista e após para a transcrição dela. Etapa 2. Para convidar o entrevistado e gravar a entrevista, devo ter autorização deles mediante um termo, sendo o convite aceito, hora de combinar o dia da entrevista, como entrevistado na entrevista. Devo tomar notas de todas as respostas feitas e não esquecer de levar o gravador, lembrando que deverá ocorrer no ambiente com pouco barulho para que ouça com perfeição tudo o que irá conversar e evitar interferência no áudio. Após esse momento, procure editar e reeditar a gravação. Entregue ao professor para as correções finais. A terceira etapa é a socialização com toda a turma. 3. Faça um breve relato oralmente para os colegas de sala e para seu professor, contando como foi ser entrevistador. Diga se ficou satisfeito com a entrevista realizada, se as informações passadas pelo entrevistado são importantes e se somaram com seus conhecimentos, ok? Aula 4. Caminhando pela entrevista, revisa o roteiro. 1. Revisão da produção do gênero textual, entrevista gravada e transcritas. Caro estudante, como a entrevista já é produzida em vídeo e transcritas, ou então com elas escritas diretamente no caderno, caso não tenha sido possível gravar, vamos à revisão. Para tanto, considere os pontos do quadro a seguir, atentando se a sua entrevista atendeu à estrutura, à finalidade e aos aspectos linguísticos do gênero textual. O objetivo é que você tenha condições de apostar ao final da revisão se há algum ponto que não está de acordo e refletir sobre os problemas corrigidos. Para melhorar sua produção, neste momento, os estudantes também fazem uma revisão da edição e reedição do vídeo, observando as questões de resolução, recursos audiovisuais, apresentações e credenciais.
Orientações para a revisão do gênero textual, entrevista. Atenção! Quanto aos aspectos do gênero. Primeiro, na apresentação, ficamos conhecido um pouco sobre a pessoa entrevistada. Há adjetivos que a descrevam. 2. A linguagem empregada nas perguntas foi formal ou informal? Foi a melhor escolha? Por quê? Terceira, nas transcrições, manteve-se a linguagem do entrevistado de forma fiel? Quarta, a voz do entrevistador e do entrevistado foram percebidas na entrevista escrita, observando aos turnos de fala. Quinta, as perguntas e respostas têm coerência entre si? E quanto aos aspectos linguísticos do gênero, primeiro, há desvios ortográficos e de acentuação gráfica? Segundo, os sinais de pontuação foram empregados corretamente? 3. Há a observância nominal e verbal entre as palavras? 4. A repetição de palavras ou ideias? 5. Os parágrafos estabelecem entre si ligações de sentido? Sobre a entrevista que você realizou, responda: quem foram os entrevistados? Aí é uma resposta pessoal. 3. Que temática você abordou? Desculpem. Resposta pessoal. 4. Você elaborou as perguntas com antecedência? Por quê? Então, resposta: sim, porque é um passo muito importante e faz parte do roteiro que precisa ser programado com antecedência. 5. Quais perguntas você fez ao entrevistados? Resposta pessoal. 6. Quais dificuldades você encontrou para realizar a entrevista? Resposta pessoal novamente. 7. Qual foi a finalidade da entrevista realizada por você? Resposta: saber sobre a vida pessoal ou profissional de alguém ou ainda sobre algum assunto específico. Aula 5. Discurso e atualidade no diálogo, o debate. 1. O debate. De acordo com o que foi visto sobre o gênero textual debate, responda. A. O que é um debate? Resposta: desde a antiguidade, uma forma de demonstrar quem tinha razão, melhor, opinião ou ideia sobre um tema é por meio do debate. Nele, duas ou mais pessoas são confrontadas a fim de ver quem sai melhor. B. O que significa debater para persuadir e debater para convencer? Então, a resposta: debater para persuadir significa que quem está argumentando quer que o público-alvo age de uma determinada forma, como as propagandas que desejam vender um produto. E para conseguir tal feito, não se importa tanto com a veracidade dos argumentos, sendo uma fala mais apelativa. Já debater para convencer significa que quem está argumentando deseja mudar o pensamento do público-alvo. Agora, o que se vende é uma ideia, um pensamento. Por isso, a validade dos argumentos faz uma suma importância e são apresentados dados e provas oriundas de fontes fidedignas, fatos reais. C. Qual é a finalidade do debate regrado? Resposta: o debate regrado tem por objetivo discutir um assunto determinado, geralmente polêmico, sobre duas ou mais opiniões. Sendo assim, os participantes envolvidos costumam defender ideias opostas e seguem regras para fazê-lo. Aula 6. Conhecendo a estrutura do gênero oral debate. 1. O debate regrado é um gênero que se martiriza na argumentação entre duas ou mais pessoas, com o objetivo de discutir um assunto determinado, geralmente polêmico, sobre várias opiniões. Os participantes envolvidos costumam defender ideias opostas a partir do que estudamos. Monte o que aprendeu sobre a conjuntura do debate regrado. Descreva a finalidade de cada parte da estrutura. Então, moderador. Resposta: é aquele responsável por apresentar os debatedores, cumprimentar o público, apresentar o tema que será debatido e orientar sobre as regras do debate. Participantes são as pessoas que participam ativamente do debate. Os debatedores. O público também pode ser considerado participante.
Há debates que permitem que o público faça perguntas aos debatedores. Tema é o assunto escolhido para se discutir. Relevância do tema é um assunto geralmente que tem importância na sociedade ou a um grupo social específico, o qual geralmente é o público que assiste o debate. Tempo de fala: a cada participante é dado e delimitado tempo de fala igual para expor sua opinião, fazer ou responder perguntas. Há estratégias, o mecanismo de persuasão, exemplos baseados em fatos, argumentação, através do exemplo, argumento em geral. Regra é um conjunto de informações que dizem como será organizado o debate, tempo de fala de cada participante, por exemplo, o público-alvo. O público-alvo diz respeito a todos os grupos de pessoas que se interessam pela temática que será debatida. Há sempre um público específico e um público mais geral. O tempo de duração. O tempo de duração é delimitado conforme as regras descritas no início do debate. Aula 7. Luz, câmera, ação, gravando. 1. Agora que produziu o roteiro do debate, regrado no quadro Síntese de questões anteriores, utilize as informações desse quadro junto aos demais conhecimentos e ajude os professores para produzir um debate regrado sobre o tema Jovens e exposição nas redes sociais, onde está o limite. Nessa tarefa, você deve criar perguntas a serem utilizadas e prever possíveis respostas para elas. Essa atividade consiste na escrita do roteiro do debate, perguntas e respostas e apresentação para a turma. 2. Agora que o debate está pronto, escreva um resumo sobre o que você aprendeu sobre o tema do debate que produziu e sobre o gênero entre si. Então, aí espera-se que ao final da sua aula, o estudante e você reconheça que o debate é um gênero oral, muito utilizado no campo político. O debate político, por exemplo, tem como principal propósito fazer com que o público-alvo seja e conheça o que pensam os candidatos que preenchiam cargos públicos. Sobretudo, o debate político busca apresentar as propostas dos candidatos, a fim de perceber a sua relevância para a sociedade, estado, país ou cidade. Portanto, o debate é de muita importância social. Por meio dele, é possível sabermos sobre propostas, pensamento, opiniões, ideias, argumentos e sobre um determinado tema. Aula 8. Quais são as semelhanças e diferenças? 1. Depois de estudar com a dedicação os gêneros textuais em entrevista e debate, preencha o quadro a seguir, apontando as principais características de cada um e observando as diferenças e semelhanças existentes entre eles. Característica, entrevista, debate. Então, a característica, propósito comunicativo. A entrevista é saber mais informações acerca do que pensa uma pessoa ou grupo de pessoas sobre determinadas temáticas. O debate é apresentar e contrapor ideias de pessoas com pontos de vista diferentes. Características, público-alvo, a entrevista, todas as pessoas que se interessam pelo assunto. O debate, todas as pessoas que se interessam pelo assunto. Meio de circulação, jornais impressos, revistas, TV, rádio e livro. Debate, jornais impressos, revista, TV, rádio e livros. A característica, modalidade da língua. A entrevista predomina a produção na linguagem oral, mas pode ser transformada em linguagem escrita a depender do meio de circulação. Os debates predomina a produção na linguagem oral, mas pode ser transformada em linguagem escrita a depender do meio de circulação. Característica, modalidade textual, entrevista, argumentação, debate, argumentação. Então, alunos da sexta série do ensino fundamental, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês e até os próximos vídeos. Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau!